aí? Que bom que você está assistindo esse vídeo. Não passa reto, porque o assunto é muito, mas muito importante, que é sobre a nossa política. Eu não sei você, mas eu já disse muitas vezes que eu não gosto de falar sobre política e muito menos ouvir sobre política, mas eu conheci uma pessoa que é a nossa convidada de hoje, que mudou a minha mentalidade sobre isso, que é a candidata vereadora Silmara. Não só candidata, mas uma mulher incrível de Deus. Eu entendi que nós, como cristãos, e não somente cristãos, mas pessoas que têm princípios e valores, nós precisamos entender a importância do nosso voto consciente. Como assim, Vicky, voto consciente? É nós deixarmos de votar em pessoas que nós conhecemos, o amigo do fulano, ou só por afinidade. E mais uma vez, se os nossos votos são assim, se nós não estamos conhecendo as propostas e os projetos dos nossos candidatos, mais uma vez a nossa política vai estar nas mãos de quem não sabe o que está fazendo. É por isso que eu quero convidar a Silmara para estar aqui com a gente. Sem maquiagem, porque agora como eu sou mãe, agora o negócio é ou você dá banho no filho, ou você toma banho ou você se maquia. Então eu Prioridades! Eu teria que vir suja pra estar bem maquiada, então eu precisei tomar banho. Eu agradeço. Preferi estar bem limpinha. Agradeço. Gente, é um prazer pra nós estar aqui com a Silmara. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Realmente eu tenho muitas dúvidas, eu já falei algumas coisas com ela e talvez seja a sua dúvida, então essa ideia de nós conversarmos um pouquinho sobre o que um vereador faz, o porquê que nós devemos discutir sobre política e todas essas coisas. Beleza? Beleza. Podemos começar? Podemos começar. Então tá. Na verdade, assim, a gente precisa entender, Vicky, que a política ela tá em todos os lugares, todas as esferas, tudo envolve política. Principalmente quando a gente fala sobre ser cristão, é exatamente isso. Quando, no princípio de todas as coisas, Deus disse para Adão, vai, governe sobre o jardim, né? Foi uma ordem que Deus deu para que ele governasse. Então, assim, as pessoas, elas precisam desmistificar essa questão da política. Porque a política, infelizmente, ela foi se tornando tão pejorativa exatamente, e eu acho que a culpa também é minha, sabe? Porque a política ela ficou de forma pejorativa porque nós não quisemos nos envolver e nós deixamos a lá vão ter. Todas as pessoas que quiserem se envolver, que se envolvam, porque eu tenho mais o que fazer. E o que eu acho que é importante a gente destacar é que assim, é exatamente pela ausência, pelo silêncio, e essa frase é muito famosa, é o silêncio, pelo silêncio dos bons, né? A questão é que nós nos afastamos totalmente. Por quê? Porque hoje, se você perguntar para qualquer pessoa, o que você acha da política? A palavra que define a política é corrupção. E por que é corrupção? A palavra que define a política é corrupção. Por quê? Porque todos os papéis dentro da política foram invertidos. Porque a política foi deixada a Deus dará, entendeu? Tipo assim, não a Deus dará porque não cabe essa vamos cortar essa frase. É que assim, as pessoas de bem, elas não quiseram se envolver, é por isso. Então assim, hoje a gente vê a política, ela é considerada, hoje a palavra que define é corrupção exatamente por isso, entendeu? Porque assim, lá no início eu vejo muito pro princípio, como é que as coisas se iniciaram. Hoje eu vejo assim, o nosso país, ele começou errado, ele começou na corrupção, sabe? Ele começou na corrupção, portugueses enganando índios, e fazendo trocas e fazendo coisas injustas com o povo que era ignorante. E com o passar dos anos isso se tornou uma rotina. É verdade. Os corruptos enganando os ignorantes. Os ignorantes que não entendiam do negócio. Entende? Porque se os índios soubessem o valor das coisas que eles estavam recebendo, eles jamais trocariam. Entende? E hoje é exatamente isso que eu vejo. As pessoas não entendem o valor da política, por isso que trocam. Por isso que trocam. Fazem o que os índios fizeram. Entende? O papel do vereador, você tinha comentado, o papel do vereador. A maioria das pessoas não sabe. Então, por favor. Boa. Entende? O papel do vereador, ele é fazer leis
E fazer leis, quando a gente diz que o vereador deve fazer leis, é fazer leis para um bem comum, entende? É para que a sociedade seja beneficiada. É fazer leis e fiscalizar. Fiscalizar o executivo, que é a prefeitura, e fiscalizar para que essas leis realmente estão sendo cumpridas. Só que hoje, por que as pessoas procuram um vereador? Para pagar conta de luz, para dar cesta básica, para arrumar emprego. E hoje, se você for olhar, as pessoas, a maior crítica das pessoas, e eu tenho um vídeo sobre isso, que eu gravei há anos atrás, que eu tava numa fase bem assim, eu disse, meu Deus, como é que pode as pessoas serem assim? Hoje a gente vê que muitas pessoas dizem, eu não voto em ciclano, eu não voto em Beltrano, porque quando eu precisei, ele não pagou minha cirurgia, ele não me deu remédio, ele não me deu uma cesta básica, entende? Então assim, o papel do vereador não é esse. Então, Vicky, resumindo, é isso. A corrupção lá de cima, ela é só um reflexo da corrupção aqui de baixo. Só um reflexo. Então assim, ó, para termos políticos honestos, antes de tudo a gente precisa ter eleitores honestos. Porque são os eleitores que colocam os políticos no poder. Qualquer pessoa pode se candidatar, sendo boa ou sendo ruim. Sendo correta ou sendo corrupta, mas quem vai colocar elas lá vai ser o povo. Agora, se o eleitor ele é consciente, eles não, deixa eu verificar se essa pessoa é ficha limpa, deixa eu verificar se as propostas delas são propostas coerentes, se realmente essa pessoa, o histórico dela é realmente um histórico que seja digno de aplauso. Vai de acordo com os meus princípios. Vai de acordo com os meus princípios. Ah, a gente ouve muito isso. Rouba, mas faz. Não. Oi? Não. E eu ouvi isso muitas vezes. Ah, é corrupto, mas olha, sempre faz. Mas quais são os métodos que a pessoa usa para fazer, entende? E tem coisas que realmente não é papel do vereador, não é papel do prefeito. Existem seus papéis específicos e eu acho que a gente precisa muito, e é uma das coisas que eu defendo muito, a gente precisa com urgência, Vicky, ter nas escolas já desde o início, lá do primário, ter aula de cidadania. Porque as crianças precisam crescer, eu sei que nas escolas particulares, algumas delas têm essas aulas de cidadania, e eu acho que isso precisa ser ingressado no público, porque as pessoas não sabem quais são os papéis distintos dos políticos. Então assim, por isso que eu digo, a corrupção lá de cima, ela é só um reflexo da corrupção aqui de baixo. Como é que eu posso dizer? Cansou de sofrer na mão de quem é corrupto? Cansou de sofrer? Então, poxa, vamos fazer diferente agora. Tá na minha mão. Esse é o momento. Isso é muito legal, sabe? Porque eu não estou disposta a me candidatar. Não me vejo como vereadora. Não me vejo chamada para isso, não me vejo... Mas o que eu posso fazer? Realmente buscar conhecer quem vai fazer a diferença. Exatamente. Né? Tu disse agora, quer fazer diferença, então, né, tá incomodado? Ou você gasta um tempo para acreditar em quem tá fazendo algo, ou a gente vai continuar colocando poder na mão de quem não sabe o que tá fazendo. Não é nem quem não quer, é quem não sabe o que tá fazendo. Exatamente. Não sabe lidar com o dinheiro, não sabe lidar com o poder, não sabe lidar com pessoas, e vai continuar assim. Né? Então, o nosso dever de ser esse cidadão consciente e honesto é justamente, pelo menos, tirar um tempo e gastar um tempo com política conhecendo em quem eu tô votando. Exatamente. Próxima pergunta, muito importante. Eu diria que não a mais importante, porque todas elas são relevantes, mas as pessoas realmente acreditam que a gente não deve misturar a política e a igreja. E de que maneira nós podemos combater esse pensamento, que já foi o meu pensamento e que é de muitas pessoas, e nem é por maldade, às vezes é por ignorância. De que maneira que nós podemos dizer sim, política tem tudo a ver com a igreja tem tudo a ver com política, e de que maneira cabe esse nosso posicionamento? É muito importante a gente entender uma coisa. A Bíblia diz que o povo peca porque não me conhece, por falta de conhecimento, certo? Primeiro, se a gente conhecer a Bíblia, a gente não vai ter esse tipo de pensamento. Por quê? Porque Davi estava lá no rebanho cuidando de ovelhas e Deus tirou ele de lá para ser rei, para ser o presidente, né? José foi governador. Se você for olhar, muitos homens de Deus foram chamados por Deus para serem inseridos no meio político. Para cuidar do povo, né? Exatamente. Verdade. Então assim,
Uma das coisas que me chamou muito a atenção, Charles Spurgeon diz uma frase que eu acho muito incrível. Política e religião não se misturam. Ele fala, por causa dessa crença ingênua que existem hereges nos púlpitos e corruptos nas tribunas. Entende? Então assim, ó, não tem como você desvencilhar. Não tem. Como igreja, eu tenho que ter o meu papel relevante de igreja em todas as esferas da sociedade. Eu, como cristã, eu preciso me envolver em todas as esferas da sociedade. Por quê? Porque eu me importo. Me importo. A gente quer o céu, a gente quer o que é eterno, a gente quer ir para o céu. O nosso objetivo é esse. Mas enquanto nós não estamos no céu, enquanto Cristo não voltar, nós vivemos aqui e nós não somos uma ilha. Política e religião não se mistura, não se discute? Se discute sim. Se discute sim. Por quê? Porque é papel de todos. Isso é legal falar, Sil, porque as pessoas não conhecem. E isso vai de encontro a todas as áreas, assim, de, eu não acredito na Bíblia, vocês estão falando de Deus, mas eu não acredito. E aí, continua sendo bom o que vocês estão falando, mas presta atenção, você já leu os princípios da Bíblia? Você sabe aquilo que Deus pretende e planeja para uma nação? Porque com certeza, se você é um cidadão que é honesto, que busca, que tem valores, ainda que seja da sua família, nenhum princípio religioso, você vai entender que a Bíblia e Deus têm a total razão e que faz sentido, né? Não são princípios jogados no vento, qualquer coisa do tipo. Os princípios que estão na Bíblia, que muitas pessoas vão contra, mas não conhecem, são exatamente aquilo que elas estão gritando que elas querem, né? As pessoas estão clamando por algo que Deus queria que fosse, mas que aí cabe a nós nos posicionarmos e acreditarmos em pessoas que estão se posicionando. Sil, a nossa ideia com o vídeo não era mostrar as suas propostas, os seus projetos. Por quê? É a ideia de te apresentar para as pessoas como alguém que eu acredito de verdade, como a nossa igreja acredita, os meus pastores acreditam em você, isso é muito importante para mim. Então a ideia é que as pessoas com esse vídeo pensem, vou conhecer. Ainda que não conheçam ninguém do resto da galera, que eles possam votar em pelo menos uma pessoa que eles vão buscar conhecer. E eu espero do fundo do meu coração que essa pessoa seja você. Então, como a ideia do nosso vídeo não era mostrar os projetos e tudo mais, eu queria fazer uma última pergunta. De que maneira nós podemos fazer diferente? Sil, porque eu já te contei que eu dizia para todas as pessoas que eu não queria votar e que eu ia fugir. Então, eu realmente não queria, assim, não fiz o título de eleitor, não considerei como prioridade, porque eu bebi daquilo que me falavam. E eu me sinto aqui do teu lado, realmente constrangida e pensando, gente, quanto tempo eu perdi sem pensar naquilo que Deus pensa, naquilo que é importante pra Deus. Então realmente queria que você dissesse uma última mensagem aos corações, assim, de que maneira eu que não sei nada de política, eu que não entendi nada, eu que tô caindo de paraquedas nesse vídeo, posso fazer a diferença, começar a fazer a diferença daqui em diante, tipo, passar isso pros meus filhos e enfim, pra que nós sejamos uma geração diferente também, que entenda sobre política, uma igreja que se posiciona. Primeiro a gente precisa conhecer, se interessar. Deixar a preguiça mesmo, assim, sabe? E buscar. Primeiro saber quais são os papéis de cada político e escolher de forma criteriosa. Eu tive uma experiência muito legal. Eu tava na mesa de almoçando com os meus filhos. Meu filho do meio, eu perguntei pra ele assim, filho, você votaria na mãe? Aí ele disse assim, sim, votaria. Aí eu disse, por que você votaria em mim? Porque você pensa bem, você pensa muito bem. Aí, claro, eu fui toda empolgada a perguntar pro meu mais velho, né? 11 anos. Falei pra ele, Azaf, você votaria em mim? Aí ele me disse assim, não sei, quais são os seus projetos pra essa cidade? Ai, eu disse, uau, que 10, é isso aí. É um eleitor que em construção, é isso que a gente precisa, entende? Eu tive uma experiência bem bacana agora nas minhas redes sociais. Duas pessoas me mandaram inbox no meu Instagram e me disseram o seguinte, eu estou escolhendo os meus candidatos e antes de escolher, você como candidato, eu gostaria que você me respondesse o que você pensa sobre tal, me botou uma lista de coisas que eu penso. E eu disse, gente, eu fiquei assim, uau, que legal, existem eleitores conscientes. Pessoas interessadas. Eu tenho relato de pessoas que na hora de votar encontraram, ai meu Deus,
quem que eu vou votar? Encontrar o santinho no chão e votar naquela pessoa, não sabe se essa pessoa é corrupta, se tem projetos para a cidade, entende? Ai, eu nem lembrei de procurar. Gente, eu acho que esse é um momento muito importante. Não adianta a gente ficar 4 anos depois batendo e dizendo porque todo mundo é da vala comum, todo mundo é corrupto, todo mundo é ruim, ninguém faz nada. Ninguém faz nada, começando pela gente como eleitora. A gente também não faz o nosso papel. Entende? O que a gente precisa para fazer a diferença, precisa estudar sobre cada candidato. Ok, olhou as propostas, gostou, foi de encontro, ok, votou. Aí não esquece do mundo. Agora acompanha o trabalho do camarada pelos 4 anos e cobra dele para ele fazer o que prometeu. Se não prometeu, ótimo, mas cobra resultado. Entende? Para que o papel dele seja cumprido como manda a lei, entende? Como manda o figurino, como diz. Que ele fiscalize e que ele realmente faça leis sem pensar na classe A, na classe B, na classe C. Não. Pensar no povo, entende? A gente precisa de governantes que pensem no povo. Sil, a nível de conhecimento, são quantos vereadores candidatos para quantas vagas? Essa eleição ela tá bem desafiadora, porque tem 357 candidatos para 15 cadeiras. Então, assim, as pessoas têm um papel muito importante. Sil, e para as pessoas que estão assistindo agora e pensam, gostei, quero conhecer, aonde que elas podem encontrar o teu material, quais são as suas redes sociais, de que maneira elas podem saber dos teus projetos? Nós temos no Silmara Silva Miguel, nós temos no Face, nós temos página no Face, tem no Instagram. A gente tem todo o nosso material tá lá. Nós temos um site que daí, se você entrar na nossa página no Face, você vai ver, vai estar linkado lá o site para você conhecer bandeiras, propostas, tudo. E nós temos um WhatsApp também. Esse WhatsApp que a gente disponibilizou é só para que as pessoas possam ter esse contato direto com a gente. Nossa, que legal. Por quê? Porque a gente entendeu que esse processo, ele não é meu. Esse projeto, ele não é só meu, ele é nosso. E a gente tem recebido bastante mensagens, Vicky, de pessoas que estão se importando em participar do processo mesmo, como cidadão. Então, assim, ó, tem pessoas nos dando opinião, poxa, seria tão legal se fizesse um projeto que amparasse tal situação, entende? Porque, assim, ó, hoje, onde eu moro, eu não consigo ver o que está acontecendo na cidade inteira. Então, assim, a realidade do meu bairro não é a mesma realidade do bairro da outra pessoa. Então, assim, se a gente sentar e ouvir as pessoas, se a gente se disponibilizar a ouvir as pessoas vão poder contribuir muito, muito, porque elas conhecem por viver as realidades que a gente não está vivendo. Por isso que eu digo que esse projeto ele não é meu, ele é nosso. Yes! Sil, muito obrigada, de verdade, pelo teu tempo, pela disponibilidade, por nos ouvir. Eu amo conversar com quem dera a gente poder mostrar o vídeo todo, assim, 2 horas de conversa que a gente teve. Se você não sabe como começar, como ajudar, começa compartilhando esse vídeo nos seus stories, no grupo da família, enfim, aonde você puder, para que as pessoas busquem conhecer a Sil e também os outros candidatos. Obrigada, gente. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada, Obrigada Sil. de coração. Beijo, gente! Tchau!